Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal do Estudar Pro B, onde a gente fala sobre tudo relacionado ao exame de ordem e a carreira jurídica como um todo. Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante para você que fez o 35º exame de ordem, né? Vamos falar sobre os resultados dos recursos da prova de segunda fase do último exame. O que é que acontece? Quando teve a divulgação do resultado preliminar, vários candidatos recorreram contra a avaliação que foi feita pela banca, contestando ali que não atribuíram todas as notas, que não fizeram uma avaliação correta. E esses recursos, eles foram avaliados pela banca e parte deles foram providos. Ou seja, aquelas pessoas que tinham perdido inicialmente porque tinham ficado com a nota abaixo de 6, muita gente ali com 5,5, 5,7, 5,8, recorreram e algumas pessoas conseguiram aumentar a sua nota e, consequentemente, a aprovação no exame de ordem. Pelo que a gente olhou, aproximadamente 2.038 recursos foram providos, ou seja, 2.038 candidatos que, segundo a primeira avaliação, tinham perdido na prova da OAB, conseguiram a sua aprovação depois de recorrer. Então eles recorreram, contestaram, disseram, olha, está errada essa sua avaliação, essa resposta que eu tinha colocado, vocês não atribuíram ponto, ou vocês atribuíram um ponto abaixo daquilo que estava previsto na folha de respostas. Então essa situação por completo, ela serviu para embasar alguns recursos e parte desses recursos foram providos. Na média aí de 2.038, pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas essa foi a média de recursos aceitos e que conseguiram, com isso, tornar novas pessoas advogados e advogadas. Mas para você que infelizmente não conseguiu o seu provimento, para você que recorreu e não conseguiu a sua aprovação ou que você nem recorreu, muita gente também desistiu, deixou para lá, disse, não vou nem recorrer. O que é que vai acontecer? Nós tivemos recentemente a publicação do edital de reaproveitamento, então você vai ter que fazer a sua inscrição na próxima segunda fase. Mas como assim, Vilas? Eu não vou precisar fazer a primeira? Veja só, muita gente ainda não sabe como funciona isso. Se você fez a sua prova de segunda fase pela primeira vez agora no 35º exame de ordem, você tem mais uma chance de fazer a segunda fase sem ter que passar pela primeira. Então, se a sua prova do 35º exame de ordem foi a sua primeira segunda fase, depois de fazer a primeira fase na última vez, você tem como já ir para o reaproveitamento para a repescagem. E fique atento aos prazos. Nós vamos falar agora sobre os prazos, sobre os valores e sobre como você pode pedir isenção desses valores. Então, se você tem direito ao reaproveitamento, e a gente já fez outros vídeos, já gravou outros vídeos explicando com mais detalhes como funciona o reaproveitamento, mas se você tem direito ao reaproveitamento, você vai ter que fazer a sua inscrição entre o dia 3 de outubro até o dia 10 de outubro. Ou seja, começou ontem, né, esse prazo e vai até o dia 10 de outubro o período de inscrição para o reaproveitamento. Ou seja, você já vai se inscrever diretamente para a próxima segunda fase. Lembrando que esse prazo até o dia 10 de outubro não é até meia-noite do dia 10 de outubro, até às 17 horas do dia 10 de outubro, tá? Muita gente perde isso porque a OAB, ela costuma fazer esses prazos quebrados, aí não é até o dia todo. Ele sempre coloca até tal hora, até as 14 horas, até as 15 horas, até as 17 horas. Então, período de inscrição até 17 horas do dia 10 de outubro. E qual é o valor? Lá, se eu pago o mesmo valor da taxa se eu fosse fazer as duas fases? Não. O valor da taxa de inscrição para o reaproveitamento, ele é de R$ 147,50. Mas, Vilas, eu não tenho condições de realizar esse pagamento. Como é que eu peço a isenção? Minha isenção anterior já é automaticamente aproveitada? Não. Você vai ter que fazer o pedido de isenção porque é uma nova inscrição. Então, para você solicitar isenção, você teria das 14 horas de ontem, 3 de outubro, até as 17 horas do dia 10 de outubro. Tá? 14 horas do dia 3 de outubro até as 17 horas do dia 10 de outubro. E o resultado, se eles vão aceitar ou não o seu pedido de isenção, ele será divulgado no dia 27 de outubro de 2022, tá? 27 de outubro de 2022. Vilaça, saiu o resultado e eles não aceitaram o meu pedido de isenção, mas eu tenho certeza que eu tenho direito. Eu enviei toda a documentação, inclusive nós temos vídeo já explicando
todos os documentos, como é que vocês têm o direito ali de pedir essa isenção. Tem um vídeo completo sobre isso, mas você pode achar aqui no nosso canal. Inclusive, inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito, se você ainda não é inscrita, para poder estar por dentro aí de tudo sobre o exame de ordem. Mas lá, se eles não aceitaram o meu pedido de isenção, e aí o que é que acontece? Você vai ter o dia 28 de outubro, somente o dia 28 de outubro, tá? Para contestar esse indeferimento, para recorrer contra esse indeferimento. Então, no dia 27 de outubro sai o resultado, ó, seu pedido de isenção foi aceito, ok, mas seu pedido de isenção não foi aceito. Aí o que é que você vai fazer? Você vai recorrer contra esse indeferimento. E só tem o dia 28, não pode ser dia 29, não. Somente no dia 28 você faz o recurso lá. E no dia 21 de novembro, eles vão dar o resultado final, se aceitaram ou não esse seu recurso contra o pedido contra o seu recurso, né, em relação ao indeferimento da isenção. E, ok, Vilaça, mas se não aceitar ali o meu pedido de isenção, ó, já era, eu tô fora porque eu não paguei o boleto, não. Você vai ter o dia 22, melhor dizendo, até o dia 22 de novembro, que no caso seria um dia após ao resultado final do seu recurso, se aceitaram ou não o seu recurso para reafirmar o seu pedido de isenção. Então você vai ter até o dia 22 de novembro para reimprimir não, no caso vai ser para imprimir o seu boleto, tá bom? Às 16 horas também, olha como eu disse, são prazos quebrados, né? São prazos de que não vai até meia-noite. Então, até às 16 horas do dia 22 de novembro para você imprimir o seu boleto e fazer o pagamento, tá bom? Isso se o seu pedido de isenção ele for indeferido, você recorrer e eles mantiverem esse indeferimento. Vilaça, acontece que nesse processo aí, eu vi que eu fiz eu não paguei ainda o boleto, mas eu vi que na inscrição eu preenchi algum dado errado, minha inscrição está errada, e o que é que eu faço? Eu mando um e-mail para eles corrigirem, eu cancelo, tem um botão cancelar, como é que eu faço? Se alguma coisa eu fiz errado, eu coloquei lá a minha seccional errada, eu coloquei lá a disciplina de segunda fase errada, tá errado, o que é que eu faço? É simples, você desconsidera esse seu requerimento inicial, né? Se você não tiver pago ainda, você desconsidera esse requerimento inicial, faz um novo requerimento, como se estivesse fazendo uma nova inscrição de repescagem ou reaproveitamento, tá? Esquece aquele protocolo que foi gerado, faz um novo com todas as informações corretas, com tudo preenchido corretamente, certinho, para não dar problema nenhum, tá certo? Então, nesse novo requerimento que você fizer, você revisa lá se está certinho os seus dados, sua seccional, a disciplina de segunda fase, tudo ok, e aí você faz o pagamento da inscrição deste segundo requerimento, tá certo? Então, meus amigos, a você que vai iniciar essa nova jornada rumo à aprovação na segunda fase, pela segunda vez, né, a segunda tentativa, desejo muita sorte, muito sucesso. O que é que você deve fazer? Pega a sua prova que você fez, obviamente, da segunda fase, dá uma analisada na resposta, né, na avaliação, melhor dizendo, das suas respostas pela banca, vê onde foi que você errou, vê onde foi que você teve mais dificuldade. Será que foi na peça? Será que foi na construção das teses? Será que foi no endereçamento? Será que foi nas minhas respostas discursivas que eu não respondi da forma correta, eu não coloquei o artigo, eu não mencionei ali de forma mais clara o que é que o examinador queria? Então, dá uma analisada, vê quais são os seus pontos fracos, vê o que é que você efetivamente precisa melhorar. Depois que você souber a sua maior dificuldade, aí você reinicia os seus estudos e também não demore para reiniciar os seus estudos, senão vai cair que você vai estar em cima da prova de novo e não vai ter mais tempo para fazer nada, para corrigir essas suas falhas. Então, dá uma analisada geral, reinicia aí sua preparação. Nós temos cursos de segunda fase de repescagem de penal, constitucional e direito do trabalho, com cronograma, com tudo certinho, todas as aulas, todo o material para você ter a melhor preparação possível, tá bom? E ó, siga nosso canal, curta esse vídeo, deixa o seu like aí, comente se você tiver alguma dúvida, eu terei o maior prazer de responder todos individualmente para que ninguém saia desse canal, saia desse vídeo sem ter entendido alguma coisa, tá bom? Então, forte abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau!